Olá, sou Renata Paulino e farei minha audiodescrição. Sou mulher branca e sou de fone de ouvido, estou com cabelo preso, um rabo de cavalo, um blazer vermelho e os meus pronomes são ela e dela. Sejam muito bem-vindos ao Vozes Conte Sua História. Sou Renata Paulino e serei mediadora do nosso bate-papo desta noite. O Vozes Conte Sua História é um dos eventos do Comitê Vozes, um dos 23 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. Se você ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil ou o Comitê Vozes, te convido a conhecer e a fazer parte. O Grupo Mulheres do Brasil é presidido pela empresária Luísa Helena Trajano. Existe há 8 anos e hoje conta com mais de 100 mil mulheres em 153 núcleos no Brasil e no exterior. No Grupo Mulheres do Brasil, toda essa força feminina se une com o objetivo de contribuir ativamente na transformação do nosso país. Então, acesse o nosso site www.grupomulheresdobrasil.org.br. As informações também estarão aqui no nosso chat. Os 23 comitês do Grupo Mulheres do Brasil tratam de temas prioritários para o desenvolvimento do nosso país. Fazer a roda girar é o nosso trabalho. E sendo parte desse conjunto de comitês, o Comitê Vozes tem como propósito levar modelos e referências, inspirando pessoas a partir das histórias das nossas mulheres, como a história que conheceremos hoje por aqui, com a Alessandra Bueno Pereira, mulher empreendedora em negócios, saúde e bem-estar, consultora de qualidade de vida, esportista apaixonada, a mãe do João Pedro e do Henrique, integrante do Comitê Políticas Públicas. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Renata. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui a convite do Comitê Vozes. Eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros. Eu uso óculos e eu tenho um chale esverdeado mesclado com branco aqui, envolvendo o meu corpo. Estou de fone de ouvido também. Os meus pronomes são ela, dela. Eu estou muito feliz pelo convite, como eu já disse, sou integrante também do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Políticas Públicas. Obrigada, viu, Renata, pelo convite. Nós que agradecemos, viu? E com você trazemos um tema incrível. Sou autora da minha própria história. Qual é meu legado? Quais são meus verdadeiros propósitos? E eu venho aqui com uma indagação, viu, Alessandra? Você acredita que você começou assim, sendo autora da sua história? Ao escolher sua profissão, você acredita que começou dessa forma? Pergunta boa para a gente começar, né, Renata? Porque eu acredito assim, ser autora da própria história parece algo simples, mas você tem que escolher, você tem que decidir, você tem que ter vontade, e muita coragem, né? Especialmente quando você escolhe seguir por caminhos que não são tão convencionais. Eu acredito sim que a escolha da minha profissão fez toda a diferença na minha história de vida, inclusive na vida pessoal. Eu comecei assim, decidi muito jovem qual seria o meu caminho profissional e ninguém conseguiu tirar isso da minha cabeça. Foi no final dos anos 80, início dos anos 90, que surgiram as academias de ginástica aqui pela cidade de São Paulo, com todas as cores, as músicas, muita alegria, animação. E eu comecei a frequentar já muito jovem, eu tinha 14, 15 anos, e comecei a frequentar as academias, e logo me encantei e decidi que era o que eu queria fazer. Eu ia fazer educação física para trabalhar com essa área nova, essa área de ginástica em academia e tudo que envolvia esse mundo fitness que hoje é tão conhecido, mas que estava surgindo naquela época. Era um mercado que estava aparecendo, né? Então,
Eu entrei na educação física muito jovem também, com 17 anos. Eu entrei na USP e foi uma primeira conquista da minha vida. Eu que morava em um bairro bem distante do centro expandido, eu morava na Vila Formosa, na Zona Leste. E ali eu tinha feito a minha vidinha, assim, com a minha família. Eu tinha estudado num colégio católico pequenininho. Quando eu saí do fundamental, fui para o ensino médio numa escola pública de bairro também, pequena. Então, eu tive sempre aquela vida muito de bairro. E aí eu passei a atravessar a cidade, demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Hoje, olhando um pouco para trás, assim, eu me vejo começando a minha trajetória muito imatura, eu era ingênua, eu tinha pouco repertório de vida quando eu comecei. E eu tive dificuldades, inclusive, assim, de me relacionar, porque a faculdade ela não foi aquele momento uau da minha vida. Às vezes eu vejo nos filmes aquela coisa da faculdade, ou as pessoas contando as histórias na faculdade. Para mim, aquilo foi um pouco assustador, sabe? Tá, Eu tá. era jovem e estava com um mundo novo ali na minha frente. Mas foi um momento assim que eu me dediquei muito ao estudo, eu aproveitei muito a oportunidade de estar na época era a melhor faculdade de educação física que tinha aqui no Brasil. E o que eu consegui enxergar ali naquele momento, porque eu nem conseguia enxergar tudo que eu tinha de oportunidade, eu aproveitei muito bem, fiz boas amizades, que até hoje eu carrego, e foi um momento de bastante dedicação assim no meu estudo, né? Logo que eu me formei, eu prestei 2 concursos. Então já me formei com 21 anos, eu era jovem ainda. Aí eu prestei, Super jovem, né? E até quando você fala dessa coisa até a falta de experiência, na verdade, nem tanto a falta da experiência, da vivência em si, né? É realmente a imaturidade da própria idade, né, Ale? Muito jovem, nossa, muito jovem. Que eu legal. acho que hoje os jovens já são mais espertos, entendeu? Hoje parece que está tudo acelerado, né? Porque como a É, gente é dessa década, a gente sente que é é. tudo acelerado, mas é assim, hoje até você olhando tudo isso, você até consegue entender como hoje estão os seus resultados hoje, como pessoa, como mãe até, né? Então, acho que tudo isso reflete, né, Ali, um pouquinho. Ah, com certeza. E você consegue avaliar, né? Quando você está vivendo aquela situação, você não sabe muito qual a sua maturidade, tudo. Hoje eu consigo avaliar quem eu era, então, e consigo compreender aquelas dificuldades todas que eu enfrentei. Era natural, é isso que você falou, né? Com certeza. Uma pessoa de 17 anos, ela tem ali a limitação dela, embora que eu te falei, acho que hoje, como está tudo muito conectado, os jovens são mais, né, mais espertos, sei lá, têm mais conhecimento do mundo. Mas eu acho isso muito legal que você falou. A gente consegue refletir o que era, como é que eu era, e hoje, né, hoje eu estou com 48 anos, quanto que a minha vida progrediu, quanto que eu amadureci. Sim. E E pode- você, tão jovem, com 21 anos, teve que tomar mais decisões foram da mais vida. decisões, Ai, meu foram. Deus, conta para É. nós. Então, assim que eu me formei, a faculdade era integral, fiz durante 4 anos, já fazia alguns estágios, mas enfim, eu prestei 2 concursos. Um que era para dar aula em ETEC, que era escola técnica, e outro que era para fazer uma pós-graduação no INCOR, um aprimoramento. Eu passei nas duas. Aí eu cheguei até dar aula na ETEC, umas 2 aulas, eu tinha 21, eu olhava para ela, era uma turma de meninas, eu olhava para elas, eu me achava até parecida com elas, porque elas tinham 16, né, 17. Mas enfim, foram 2 aulas porque eu já tive que tomar uma decisão. Eu vou dar aula em escola ou eu vou para o INCOR, que era essa pós-graduação que tomava meu dia inteiro, era integral também. E aí eu decidi ir para a parte que eu sempre quis trabalhar, que era treinamento físico. Lá era condicionamento físico para cardiopatas, né? Então a gente tinha toda a parte de fisiologia, de estudo e também de aula prática com hipertensos e cardíacos. E ali eu fiquei um ano
fazendo esse curso, foi muito bom. E quando terminei esse curso, falei, bom, eu vou prestar agora uma seletiva para dar aula em academia. Na época, a Runner era uma rede de academias enorme que tinha na cidade. Falei, bom, vou prestar. Eu já tinha prestado várias seletivas para as grandes academias, eu tinha sido reprovada várias vezes. Mas tudo na vida tem o seu momento certo. Nesse momento que eu Exato. prestei, Tudo tem o lado positivo, não é verdade? sim, Para tudo tem um lado verdade. positivo. E E eu com não você não foi diferente, desistia. né, Ale? Não foi Não diferente. Eu foi não diferente. desistia. Eu era reprovada, mas estava lá sempre fazendo meus testes. E quando eu terminei a pós-graduação, eu fiz, apliquei e passei, né? E aí eu entrei na Honey numa época que ela dava muito treinamento, ela preparava muito a equipe de trabalho. Então, rápido eu aprendi muito lá dentro. Eu tinha muita energia, imagina, 21 anos, muita energia, muita alegria de trabalhar onde eu estava. Então, eu dava aula o dia inteiro de tudo que você imagina, com muita alegria mesmo. Eu estava feliz ali onde eu estava trabalhando naquele momento. Eu continuei muitos anos, assim, alguns anos dando aula. E próximo dos anos 2000, eu me formei em 94, só para a gente entender aí a linha do Tá, tempo. Em 95, tá. eu comecei a atuar com a academia. E comecei a observar, próximo do final da década de 90, que tinha uma nova tendência, que era o personal trainer. Tinha chegado aí no país, era uma tendência que vinha de fora. Então, eu ficava muito ligada no que acontecia fora, cheguei até a fazer cursos. E aqui no Brasil, a gente dava aula particular, eu cheguei a dar aula particular de ginástica. Mas estava muito forte essa história do personal trainer. Daí eu fui e fiz uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina. Então, me especializei e mudei o meu foco. Eu não larguei a academia, eu continuei com as aulas que a gente chamava aulas coletivas, né? Era uma moda, hoje não é assim a academia, mas a aula era lotada, gente, 60 Ah, alunos, todo mundo fazendo step, fazendo aeróbica, era uma coisa com muita energia. E aí virava eu até ponto de comecei. encontro, né? O Virava até ponto de social era. encontro. O social, Era exatamente. total, total, social É, é total. nossa, muito Eu fiz legal. amizades nessa época que eu tenho até hoje, Eu entendeu? A imagino, gente é muito gostoso, assim. A gente saía para almoçar, para jantar, acabava a aula, era a parte social, né? eu Da parte lá do imagino. treino era social. Eu casei com um aluno, inclusive. Olha isso! Ah, tá vendo? Então, Eu por isso, falo que tem o positivo na história, gente. Tem o positivo. é, eu acho, por isso que eu falo, a minha escolha profissional influenciou na minha vida toda, né? Inclusive na minha Total, que total, máximo, que total, assim. máximo. E aí, voltando para o personal, eu Tá. comecei a focar nessa área, né? Então, eu Tá, tive muitos alunos na cidade de São Paulo, de todos que tá. tipos que você imagine. Então, eu conheci muita gente bacana. Eu cheguei a dar aula para artista, eh, empresário, enfim, eu fiz muita amizade, pessoas que até hoje eu me relaciono, que são meus amigos. E, inclusive, eu recebi uma condecoração na Câmara Municipal entre as melhores personagens da cidade, acho que isso foi em 2002. Olha, eu fui olhar para isso Menina. depois de muitos anos, falei, gente, eu nem dava conta de tudo que acontecia na minha É, vida, tudo era olha muito, isso. muito. Não, e do nada, né, Ale? Do nada não, né? Com toda essa história que você está nos contando aqui, mas você, de repente, virou uma empreendedora. Porque o personal, pelo que eu entendi que você está contando aqui, você que fazia a sua agenda, você que organizava, você que se É, tornou uma empreendedora. Podemos eu, considerar foi assim. Eu acho que tudo, né, tem um sentido. Eu sempre fui independente, então eu buscava essa autonomia. Tá. Embora dentro da academia a gente fosse CLT, a gente tinha muita flexibilidade de horário, de agenda. Então isso foi muito importante para mim, porque eu sempre gostei dessa flexibilidade, né? E depois, com o foco no personal também, eu podia organizar o meu dia, a minha agenda, mas eu trabalhava o dia inteiro, eu Nossa, lotava a agenda, imagino. entendeu? Saía cedo e voltava de noite, o dia Que inteiro na rua dando aula. Mas assim, como a vida sempre, né, modifica tudo. Eu casei em 2000, que foi o ano que eu fiz a minha pós-graduação, casei com o Emerson, que era meu aluno de academia. tá. E aí, em 2005, eu engravidei do João Pedro. Então,
o que aconteceu foi que quando ele estava com 7 meses, eu já estava grávida do Henrique. Então eu me vi com 2 bebês. E aí foi um momento que eu precisei reavaliar a minha vida, reduzir essa minha carga de trabalho, que era enorme. Não tinha condição mais de eu voltar de noite, sair de manhã, voltar de noite, porque Sim. eu gostei de ser mãe, né? Eu me dediquei muito à maternidade, foi muito gostoso para mim. Embora, como Uhum. toda mãe, venha aquela confusão, o conflito do trabalho, né? Eu reduzi a minha carga, eu não abandonei o meu trabalho, mas eu reduzi a minha carga de trabalho. Quando eles eram pequenos, eu fiz mais uma especialização, eu fui aprender a trabalhar com Pilates, que era um movimento novo que estava chegando também, uma tendência nova, né? Uhum. E aí, com essa redução toda, o que aconteceu? Foi aí que entra a minha parte de empreendedora. O Emerson, que é meu marido, sempre foi muito ligado em inovação e tecnologia, e a Tá. gente criou nossa primeira empresa, que foi a Rede Personal Trainer. E era treinamento online, na época que ninguém falava em treinamento online. Isso há quanto Então, tempo? Em isso foi em 2005? 2010. 2005 eu 2010. tive o João, 2007 eu tive o Henrique, eu fiz o Pilates nesse meio termo e a gente começou a pensar em algo diferente. Foi O em digital estava 2010. começando, né? Engatinhando praticamente, né? Porque a gente pouco se ouvia falar, né? Enfim, era muito pouco, né, Ale, ainda. Não, não tinha. Eu acho que o YouTube era muito novo nessa época, tava Uhum, o Facebook também. E uhum. aí a gente criou como se fosse uma rede social mesmo. No início a Tá. gente usava tudo ferramenta gratuita da internet, tinha uma rede social gratuita que chamava Ning. Você Tá. usava a rede para ter a sua rede ali dentro. E a gente criou a Tá. rede Personal Trainer. Eu passava os treinos pelo Google Drive também, que era uma ferramenta nova na época. E aí eu conseguia encaminhar sem ter custo, né? Tá. Eu sei que dali a gente criou uma plataforma mesmo de treino, a gente teve mais de 10 mil pessoas, eu Que passei milhares de máximo. treino, só que a Tá. gente não conseguiu fazer rentabilizar essa empresa e a Uhum. gente tinha uma sociedade, além de ser eu e meu marido, a gente tinha uma sociedade, a gente se desfez da sociedade e eu falei, gente, mas eu trabalhei tanto nisso. Isso já era para 2012. Eu falei, poxa, mas eu fiz tanto treino, tudo bem, vocês vão parar, eu entendo, mas eu vou seguir. E aí eu comecei a aprender novas coisas, fui atrás de treinamento, de empreendedorismo, do Sebrae, eu fiz o Empretec, eu conheci o grupo Mulheres Empreendedoras do Itaú, Itaú Mulher Empreendedora, e lá a gente tinha muito treinamento também. Foi através desse grupo que eu conheci o grupo Mulheres do Brasil e fui também, fiquei muito curiosa e quis conhecer o grupo Mulheres do Brasil e entrei para o grupo, né? Uhum. Enfim, comecei a pensar o que que eu posso fazer nesse mundo empreendedor sozinho. Uhum. E comecei a conversar com muitas pessoas, tal. E um aluno meu achou meu projeto muito interessante. Ele tinha uma empresa que prestava serviços aí para seguradoras e falou: e aí, que tal a gente abrir uma sociedade? Eu abro uma área, a gente faz um trabalho de saúde. Ele prestava serviço de tecnologia. Falou: a gente presta agora um serviço de saúde para as empresas. Pô, eu achei o máximo, né? Então, Nossa. nossa, eu fiquei muito feliz. Aí Não, eu, eu tô aqui imaginando, porque você nesse gás, né, tem tudo a ver com o seu propósito de vida, né, Ale? Já deu para perceber o quanto você é apaixonada pelo que você faz, né? Por isso que o tema desse encontro hoje aqui tem tudo a ver realmente com você, porque ser autora da sua própria história é exatamente isso, é tomar as rédeas, né? E você nunca deixou a peteca cair. O primeiro não deu certo, mas espera aí. Eu que fiz os vídeos, vou meter bronca aqui, mas e aí, conta? Aí o projeto andou. Aí o projeto andou, a gente começou a desenhar aí um projeto, Tá. é, e esse meu aluno, já o senhor, ele abriu a empresa comigo, conseguiu sócios investidores, a gente ficou com uma empresa assim, de pequeno, médio porte, mas eu tinha Tá. uma equipe, eu tinha 20 pessoas, eu tinha desenvolvedores, a gente colocou 15 aplicativos no ar, a gente prestou serviço para grandes empresas, né, grandes seguradoras, grandes empresas do varejo. Foi muito outro tipo de aprendizado que eu tive ali, né? Ali foi um aprendizado muito de empreendedora mesmo,
que eu tinha equipe, eu tinha educadora física que me ajudava, aí a gente fez uma parte de nutrição também. Não só empreendedora, como inovação também, né, Ale? Que até me veio uma coisa aqui agora na minha cabeça. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo aqui hoje, que caminhos você, dessa história toda que você está contando, que você ainda não terminou, né? Mas assim, que caminhos hoje você considera que foi primordial para realmente entrar aí na inovação, no empreendedorismo em si, que você pudesse assim trocar de ideia com a gente? Olha, eu acho que é assim, você ser uma pessoa curiosa e com muita vontade de se desenvolver o tempo todo, né? Você primeiro assim, eu fui ser empreendedora numa área que eu conhecia, né? Então, eu não resolvi abrir um restaurante. Então, acho que isso é Exato. muito importante, né? Se quer Uhum. empreender, o que que você faz? Você já sabe a sua paixão ou o seu conhecimento, né? Eu acho que é importante ter uma paixão. A minha história toda envolve muito isso. Mas uma coisa que você conheça profundamente para você empreender. Então, você tem que ter essa vontade, muita atitude, né? Então, toda hora você tem que reinventar a roda ali, porque mudou, não é mais assim. Então, olha para o mercado e vê o que está acontecendo. Então, você tem que ter uma atitude, movimento, e junto com essa energia de movimento, é um constante aprendizado. Você tem que estar em constante desenvolvimento e aprendizado. Nunca pode parar. Eu não parei, até hoje eu estou me Se desenvolvendo. capacitando, se reciclando, porque a gente precisa realmente, né, Ale? Até para poder estar Sim. atento às oportunidades que também possam surgir para agregar, né? Enfim, então, Sim, e realmente, hoje, nossa, né, Rê, é tudo muito rápido, né? A transformação é muito rápida, é né? Então, você vê, verdade. em 2010, quando eu comecei, a tecnologia era uma, hoje ela é outra, né? Então, se você não. Hoje o Instagram é uma plataforma que eu uso hoje bastante para trabalho online, né? Então, antes Uhum. não tinha. Então, o que que você tem que estar sempre aprendendo a mexer nessas ferramentas? E todo dia elas inovam, todo dia chega Exato, o que uma era ontem já não é novidade. mais hoje, Ale. Muda Não é toda hora, né? toda Meu hora. Deus, mas me conte, e aí você estava com a equipe formada, o projeto andando e você na parte pensante do negócio, né? Dando a sua. Na verdade, o seu negócio era a sua cara, porque você que fazia as aulas lá, as gravações, e tudo Sim, a já na gente, parte tecnológica. Tudo sim, aí a gente voltado. foi para estúdio, né? Uau! Eu, na minha primeira empresa era tudo rústico, manual, fomos para estúdio, fizemos um projeto bacana. Mas assim, a Sport Saúde, do jeito que ela cresceu, ela, ela caiu. Aí ela durou 4 anos e os Ah, sócios decidiram parar de investir no projeto. E aí foi um momento muito difícil para mim. Foi difícil, eu fiquei muito frustrada nessa época. Eu tinha parado de dar aula, eu coloquei muita energia aí, nesse projeto, e foi uma hora que eu falei: vou ter que recomeçar, vou ter que de alguma forma me reinventar. Isso já estava em 2018. Foi um período que não foi fácil assim para mim, para a pessoa Alessandra, para a profissional Alessandra, né? Então, eu tive que recomeçar. O que que eu vou fazer aí da minha vida nessa hora? sim. E aí fui buscar. Eu abri e fechei uma empresa em um ano porque eu vi que não ia dar certo. E eu conheci a Junesse, que é uma marca de cosmético, dermocosmético e nutricosmético, que até hoje eu distribuo. Então, eu fui conhecer novas oportunidades empreendedoras, né? E uma outra coisa, eu voltei para a academia como aluna. Tem um estúdio aqui na cidade, chama Estúdio Velocity, de bike. Meu marido insistiu, vamos comigo, porque eu gostava de correr. Eu voltei para o estúdio e falei, gente, que vontade de dar aula. Aí o que que eu fiz? Tá no sangue. Tá no Mas, sangue. Já senti que tá no sangue. olha, tem coisas que a gente vai, com a Exato, maturidade, entendendo mais, né? Que eu vou exato. até falar aqui no final. Eu falei, eu quero dar aula de novo. Fui, fiz um processo seletivo igual fiz lá no meu início da minha carreira, com um monte de jovem, né? Eu estava com 46 e um monte de jovens saindo da Ah, que legal. academia. Aham. Passei,
passei por um novo treinamento, aprendi ferramentas novas para dar aula, sabe? Porque também tudo evolui, como a aula evolui. Voltei para as aulas, claro que não com aquela carga que eu tinha quando eu iniciei, poucas aulas por semana para eu transbordar minha alegria ali no que eu gostava de fazer. Uhum. Só que daí, Rê, veio a pandemia, né? Ai, meu pai. E aí as A fatídica, academias, né? A é, a fatídica, né, Ale? é. E o que aconteceu com a pandemia? As academias fecharam, né? Então eu voltei aí para minha casa, teve que parar de dar aula. E foi nesse momento que eu falei, acho que eu vou abrir a minha câmera do Instagram, eu vou começar a treinar aberto. Nem sei de onde eu tirei essa ideia, mas eu fiz. E olha, foi muito divertido no começo, eu nem Sim. cobrava, era uma coisa assim que foi gratuita, as pessoas foram conhecendo, Ah, tinha uma galera fazendo comigo. Eu tá. dava Olha, aula gente. 5 vezes por semana, abria a câmera, avisava a galera, aí eu ia trazendo a turma para dentro da plataforma do Zoom, e a Tá. gente chamava elas e cheguei a ter umas 30 alunas ali, porque ninguém tinha para onde ir, as academias estavam fechadas, as academias, Exato. inclusive de condomínio, estavam fechadas. As pessoas tinham medo Tudo. de correr na rua, né? Uhum. E, Exatamente. e Exatamente. aí eu voltei a fazer uma coisa que eu não Ah, fazia, que era aula de exercício, treino físico, né? tá. Tá, gente. Ô, Ale, até aproveitando esse gancho de você falar, né? Porque, querendo ou não, até assim, eu nem sei se fica muito claro eu falar nesse sentido, mas a mulher, ela tem essa característica, né, de se adaptar rápido às mudanças. Nós temos isso muito forte, né? Então, desde o início da sua trajetória, você vê inúmeras mudanças que foram acontecendo. Então, veio a maternidade, dupla praticamente, né? Você foi lá e se inovou, montou o seu negócio, aí de repente houve uma pedra no meio do caminho, você foi lá e inovou novamente, né? Se deu a oportunidade de sempre estar em busca de outras coisas. E você, sendo uma profissional de educação física, né? De saúde, bem-estar, você acredita hoje, até você falando aí das plataformas digitais, você acredita que esse tipo de trabalho, de negócio, de estar em contato com essas pessoas através do digital, como nós estamos aqui hoje, você acredita, sendo aí especialista, da saúde, né, do profissional da educação física, você acredita que isso pode, refletir positivamente na vida das pessoas, principalmente na saúde mental delas? Nossa, né? Nossa, porque eu até me incluo nisso. Ai, com certeza, Rê. Eu acho assim, as plataformas digitais, elas vieram para complementar o que a gente já fazia presencialmente. E Uhum. elas facilitam o acesso, né? Então elas ampliam o acesso, as pessoas conseguem alcançar. Eu, como profissional, consigo alcançar mais pessoas, as pessoas conseguem ter acesso a conhecimento, a treinamento. Hoje, né, que é um pouco do que eu faço, do meu trabalho, dar consciência da importância da atividade física, de você ter uma qualidade de uma vida saudável, né? Para saúde física e, como você bem falou, a saúde mental também. Eu acredito muito que esse trabalho que eu fiz durante a pandemia me ajudou e ajudou muita gente na saúde mental, porque ali era um momento que a gente se encontrava todo dia, a gente tinha uma pequena rotina, né? Então, todo dia, um dia era um treino mais intenso, outro dia eu dava um treino mais de pilates, fazia uma meditação no final. Então, era aquela rotina que ajuda a gente que, de repente, teve que ficar em casa, né? No meio daquela, sem saber muito o que fazer em casa o dia inteiro. E fora Sabe que que os virtuais viram amigos, né, Alê? E de Nossa, amigos isso se tornam até clientes, eu acredito, nossa, né? muito legal isso, muito legal, Rê. É muito Pessoas que legal. você não conhece, simplesmente pessoas que aparecem ali na sua aula, começam a É, treinar com você. Hoje a gente se encontra, né? Eu tenho sim, amigas que eu fiz pela rede personal trainer tá. e também agora no momento de pandemia, pessoas que eu nunca iria conhecer,
que hoje a gente se encontra e sai para se ver, que a gente virou amiga, assim, é uma Você vê afinidade que como não é dá que para é? explicar. É. Sem se ver, sem se conhecer presencialmente, a gente já gera essa afinidade, essa alegria de estar Nossa, junto, né? isso é muito incrível, porque isso acontece até conosco, né, Ale? Porque Sim, a gente acaba tanto se convivendo no digital, olhando rede social, que até o dia que a gente encontra, outro dia eu me deparei com isso, falei, nossa, você é igualzinho mesmo, eu vejo nas câmeras, né? Porque de tanto é que verdade. aproxima a gente, né, Ale? E Sim, aí, olha, o sim. nosso papo tá tão legal, mas está acabando o nosso tempo aqui. Eu quero muito, mas muito mesmo, te agradecer e te pedir aqui para que você fale, dê um fechamento aqui do nosso bate-papo, desse legado todo que você já está deixando aqui para nós, viu? Porque eu já aprendi várias coisas aqui hoje, entender o quanto o propósito de vida, quando a gente encontra ele, né, Lê, o quão forte, o quão transformador é na nossa vida e nas pessoas que estão à nossa volta, né? Olha, Rê, assim, puxa, muito obrigada. Trazer a minha história é muito bacana, principalmente pelo o momento de vida que eu tô hoje, né? Então, eu tô com 48 anos e tô fazendo uma revisão da minha vida. Então, relembrar tudo isso que eu vivi é muito bacana porque eu consigo enxergar a paixão que eu tenho, né? Que eu tive na hora que eu escolhi a minha profissão e que eu tenho até hoje de ajudar as pessoas, de cuidar de pessoas, de conviver, de me relacionar com pessoas, né? Então, eu gosto de ter esse contato, pode ser físico, pode ser virtual, com pessoas e saber que eu estou cuidando delas, que eu estou ajudando elas de alguma maneira e não só fisicamente, né? Porque o treinamento físico ele traz também nossos hormônios são alterados, então traz uma alegria, uma felicidade realmente. Então eu fico muito feliz quando eu vejo isso esse retorno das minhas alunas, né? Que elas estão bem, que elas estão felizes. Nem, nem o meu foco não é tanto o físico é um resultado que vem de um trabalho que eu foco em saúde e bem-estar, né? Mas eu vejo assim as pessoas tendo os resultados dela, físico, e que a gente pode medir através de exame, através de peso, mas o que a gente não consegue medir, né? Que é muitas vezes a pessoa se libertar, melhorar, se desenvolver, sair de uma depressão, né? Então uma parte complementar e trazer esse bem-estar para o dia a dia dessas pessoas. Então, hoje eu tenho muita consciência, porque lá atrás, quando eu fiz a minha escolha de vida, não foi uma coisa pensada, é uma coisa que veio de dentro para fora, né? Então, foi de um sentimento, de uma alegria mesmo de estar vivendo nesse mundo de atividade física e principalmente de estar com pessoas. Isso eu tenho certeza que faz parte do meu propósito de vida, de ajudar pessoas, né? E hoje eu estou fazendo uma reflexão do meu futuro. O que que eu vou querer daqui nos meus próximos 20 anos da minha vida? Porque eu não vou parar, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, isso eu também já tenho maturidade para saber, né? Se eu falar, eu vou parar, eu posso até refletir, ver, não, acho que é hora de parar, mas eu acho Ah. difícil, né? Então eu quero buscar para esse meu futuro algo que eu deixe de legado, que eu consiga transbordar esse meu trabalho de alguma maneira para mais pessoas. Isso é que eu leve meu conhecimento para muita gente. Isso é um desejo que eu tenho agora, né? Como se fosse um sonho. E eu acho assim, que se fosse ajudar quem está assistindo aqui para buscar propósito, para entender o que, que é realmente um propósito, eu paro muito para refletir assim. Às vezes eu tinha que sair às 5:30 da manhã da minha cama para dar uma aula. E aquilo era muito gostoso, né? Pode parecer uma coisa meio maluca isso, né? Acordar às 5:30 da manhã feliz, mas eu acordava feliz, gente. Eu ia feliz da minha aula. Então, eu sempre faço essa reflexão. Os momentos que eu tive da minha vida que foram muito felizes, sabe?
que eu me sentia muito entusiasmada e cheia de energia. Então, esse momento que eu acordava, eu acho que é muito importante, né? Então, como é que eu acordo de manhã para fazer isso hoje, né? Se eu estou feliz, eu acho que o caminho está muito certo. Tá. Não é que todos os dias são assim, mas a maioria dos dias, né? A gente tem problemas no dia a dia, mas a maioria dos dias eu tô assim. E Uhum. olhar também, eu olhei para os momentos da minha vida que eu me via muito entusiasmada com a minha profissão. E aí eu fui descobrir o significado dessa palavra entusiasmada. E aí é uma palavra que quer dizer é ter um Deus interior, é viver uma inspiração divina. Então eu acho que isso, quando a gente consegue sentir esse tipo de sentimento, de alegria, de felicidade, Dá é um aquele gás, sinal. né, Ale? Parece que É um dá si- aquele gás, né? Exatamente, é uma motivação infinita, né? Então, uma inspiração que eu acho que é divina mesmo. Você está no caminho certo, né? Então, fazer essas reflexões aí, eu acho que ajuda a gente saber se a gente está no propósito. E é muito legal eu olhar para trás e falar, poxa, eu era tão jovem, mas eu fiz uma escolha certa na minha profissão, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que Ah. é, a paz interior, você ter uma paz interior de você estar vivendo a sua verdade. O propósito para mim é isso, Rê. Ah, incrível! E realmente ser autora da sua vida mesmo, da sua história como um todo, né. Olha, eu quero agradecer aqui em nome do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê Vozes de São Paulo, primeiro a você, a presença de todos vocês aqui, vocês são muito importantes. Toda mulher tem sua história, Alê, e toda mulher conta, isso que é o mais incrível, né. E eu peço aí para vocês que estão aqui nos assistindo, acompanhem nossa programação, ativando as notificações aqui do nosso canal do YouTube, que sempre vem aí recheado de muitas inspirações aqui para a sua vida, para a nossa vida. E uma boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada, Rê. Um beijo grande.